Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. Holanda, 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E outros líderes mundiais chegam para a 6ª reunião do grupo de países com as maiores economias, conhecido como G20. Em reuniões recentes de Londres, Toronto e na França, milhares de pessoas protestaram violentamente. Mas por quê? Do que tem medo? Oficialmente, os membros do G20 se reúnem para discutir, planejar e monitorar cooperação econômica internacional. Mas haveria outra razão, mais secreta? Dentre os que protestam, há quem creia que a real intenção do grupo seja criar uma economia e um governo únicos e globais, forma também conhecida como a Nova Ordem Mundial. Uma ordem diretamente ligada a algo mais secreto ainda: a maçonaria. O sistema maçônico é só uma porção do sistema global, e seus tentáculos alcançam toda e qualquer cidade desse planeta. Há séculos se acredita que os maçons sejam os grandes arquitetos por trás das maiores conspirações internacionais do mundo. Seus membros incluem gigantes da indústria, visionários, líderes mundiais e presidentes dos Estados Unidos. A maçonaria no século XX é uma espécie de quem é quem da indústria, da política, do governo. Em qualquer ramo ou governo há maçons proeminentes. A maçonaria é quase uma galeria do desenvolvimento americano no século XX. Hoje estima-se que haja 6 milhões de maçons no mundo. E há quem sugira que onde os maçons são mais firmemente arraigados seja nos Estados Unidos da América. Os teóricos da conspiração sugerem que essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. A influência deles era tão grande que havia muitos rumores de que estavam ligados a demônios.
Jacques de Molay, a principal figura histórica da Ordem dos Templários, foi preso sob acusação de traição e heresia, por alguma coisa como adoração ao diabo, por alguma forma de adoração do lado negro. Essa foi a acusação contra não só de Molay, mas contra os Cavaleiros Templários em geral. Será possível que os Cavaleiros Templários realmente estivessem em contato com entidades sobrenaturais que encontraram no Monte do Templo? E se foi assim, o que eram esses supostos demônios? Aprendemos que esses Shedim, os demônios, de muitos modos são como humanos, e de muitos modos são como anjos. Alguns são do mal, muitos são bons. Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Em que os cavaleiros templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, maçons, Illuminati, e está até incorporado no grande selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. O olho da providência simboliza a ideia de um universo inteligente, onisciente, que está supervisionando todos os assuntos que temos aqui na Terra. Para muitos, o olho da providência era um símbolo de que Deus estava olhando por nós. Outros acreditavam que tinha um significado mais profundo, e na verdade, muito além de outras culturas. Possivelmente ligado até a extraterrestres. A partir da perspectiva em que eu enxergo isso, eu vejo que muito tempo atrás, extraterrestres forneceram as ferramentas básicas, o conhecimento básico, com a ideia de que automaticamente nós nos tornaríamos ou nos transformaríamos na sociedade que nós somos hoje. Então, é possível que ainda estejamos sendo observados? E a resposta é um retumbante sim. Foi por desígnio extraterrestre que nos tornamos tão tecnologicamente interconectados. E que estamos sendo observados não apenas por agências do governo, mas por seres que não são deste mundo. E que podemos encontrar evidências da existência deles nas histórias de um grupo de alienígenas antigos, conhecidos como os Vigilantes. No 4º capítulo do livro da Bíblia hebraica de Daniel, os vigilantes são descritos como um grupo de observadores divinos, mais tarde associados com os anjos. Os vigilantes são essencialmente mensageiros. E assim, é por isso que muitos estudiosos consideram os vigilantes como uma classe de anjos, já que os anjos são considerados mensageiros na Bíblia. Estão encarregados de cuidar da terra e zelar pelos humanos. E alguns deles são considerados vigilantes bons, fazem o seu trabalho direito. E outros são considerados vigilantes ruins. O que dizem sobre os vigilantes é que nada acontece na Terra que não seja ordenado por eles e executado pelos seus agentes. Quem são eles? O que eles são? Bom, o Daniel não entra em maiores detalhes, mas houve outros numerosos textos que nos ensinam mais sobre o que está registrado nos livros bíblicos. Um dos mais famosos é o livro de Enoque. O livro de Enoque, que contém um relato em primeira mão do bisavô de Noé, foi tirado do Antigo Testamento da Bíblia no Concílio de Laodiceia no século IV d.C.
No terceiro livro deste texto apócrifo, Enoque diz que um anjo, conhecido como Vigilante, o levou a bordo de uma carruagem de fogo que ascendeu ao céu. Enoque acaba sendo levado ao espaço exterior, para o céu. São fascinantemente detalhados os relatos sobre as paredes de cristal de luzes e os quartos de cristal. Soam como alguém com competências linguísticas primitivas tentando entrar em uma realidade de ficção científica em alta fidelidade. De muitas maneiras, quando você lê o livro de Enoque, ele é um abduzido por extraterrestres. E ele é levado em uma nave espacial, mostram a Terra para ele, dão instruções especiais a eles. O livro de Enoque também afirma que 200 vigilantes desceram à Terra para supervisionar a humanidade e ajudar no nosso avanço. Dizem que os vigilantes ensinaram muitas artes e ciências diferentes à humanidade, que antes só eram conhecidas pelos anjos do céu. E isso inclui a astronomia, metrologia, o uso de armas. Enoque está falando de seres de carne e osso que viram o potencial da humanidade e transmitiram conhecimentos. Eles eram esses vigilantes. Seriam os vigilantes descritos no livro de Enoque extraterrestres que vieram à Terra e ensinaram os primeiros seres humanos em um passado distante. Teriam eles plantado as sementes do conhecimento que nos levou a esse ponto de nossa evolução tecnológica? As evidências podem ser encontradas em todos os cantos do mundo. Em todo o mundo, achamos histórias que são muito semelhantes às dos vigilantes vindo para a Terra e dando conhecimento proibido para a humanidade, principalmente os segredos do céu. A lenda inca afirma que o deus Viracocha criou o homem e ensinou astronomia, agricultura e outras artes avançadas. A civilização maia acreditava que seu deus supremo Kukulkan ensinou ao homem a escrita, a matemática e as ciências. E em uma lenda antiga chinesa, o governante divino Wang Di introduziu numerosos avanços como a roda, a tecelagem e a escrita. No Egito, você tem o deus Osíris, revelando a sabedoria aos mortais sobre como eles poderiam construir a civilização. E você encontra isso novamente no continente euroasiático, na África e também no sudoeste da Ásia. São conhecidas várias histórias dos Anunnaki. As histórias dos Anunnaki, ou os vigilantes, ou deuses no panteão grego, ou qualquer um dos deuses antigos, foram baseadas em visitas físicas. São todos do mesmo grupo, os mesmos extraterrestres, só receberam nomes diferentes entre as tribos e entre os continentes. Será possível que os extraterrestres que nos vigiam há milhares de anos, na verdade, nos conduziram a este ponto? Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet é o produto de um desígnio extraterrestre, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia, esses extraterrestres intensificaram o monitoramento e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta, cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes.
Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. A intervenção pode, na verdade, ser positiva para os seres humanos progredirem. Mas também nos apresentam a ideia de que estamos lidando com inteligências que, na verdade, podem nos fazer mal e nos têm feito mal. É como se houvesse partidos políticos no cosmos. Seria possível que os vigilantes realmente existam e que ainda estão na Terra zelando por nós? Podemos estar sob vigilância não só por um grupo de vigilantes, mas por vários? E será que um grupo secreto dos líderes mais poderosos do mundo realmente tomou partido neste conflito extraterrestre? Talvez, muito em breve, descubramos que os alienígenas têm estado entre nós esse tempo todo, nos observando e nos orientando. Não só no interesse do nosso próprio futuro, mas também no futuro deles.